Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula do Enem, hoje com o tema massas atômicas. Então, bora lá? O que é massa atômica? Massa atômica é a unidade, é a massa do átomo determinada em unidade de massa atômica. Vocês estão vendo aqui tem essa figura que representa o carbono 12. E aqui também tem. Só que perceba que tem esse branquinho. Ou seja, quer dizer que esse U, que é a unidade, equivale a 1 sobre 12 avos do carbono. Essa massa atômica, certo? Então, massa atômica é a massa do átomo, determinada em unidade de massa atômica, que é remetida a 1 sobre 12 avos do carbono. Essa massa que é determinada através de experimentos, mas que está baseada nisso. Aqui, como vocês podem ver, temos a imagem do carbono, que vem da tabela periódica, né? Eu fiz um recorte. Temos como a gente já viu em aulas anteriores, o C, né? Que é o símbolo do carbono, o nome. Temos o número atômico, que é a massa. Essa massa, quando é calculada, a gente pode calcular através do número atômico, ou número de prótons, né? Porque o número de prótons é igual ao número atômico, mais o número de nêutrons. Agora que a gente já viu massa molecular, massa atômica, perdão, a gente vai ver massa molecular. O que é massa molecular? É a soma de todas as massas atômicas contidas no átomo. Ou seja, a gente vai somar toda a massa que está contida na molécula. É necessário levar em conta os coeficientes estequiométricos e índices, certo? E é dado em gramas por mol ou em U. Vamos lá calcular nosso primeiro exemplo, porque nada melhor aprender a teoria com a prática. Veja que a gente tem H2, a molécula de água, muito conhecida por nós. Para calcular o que a gente vai fazer? O seu coeficiente estequiométrico, como não apareceu, é 1. Então, 1 geralmente a gente não representa, certo? O H tem índice 2 e o O tem índice 1, certo? Então, a gente vai fazer 2 vezes a massa do hidrogênio que está contida na tabela periódica. É muito importante o auxílio da tabela periódica. Se na questão não vier a tabela periódica, eles vão informar esse dado na questão, porque é necessário, porque a gente não tem como decorar todos aqueles dados, certo? E o oxigênio. Então, a gente vai fazer 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 1 vez a massa do oxigênio, que é 16, né? Está aqui, para ficar melhor de vocês verem, né? Como é que a gente calcula? E a gente representa a massa molecular por mm, certo? Então, 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, mais 1 vez 16U. A gente soma, resolve isso matematicamente, 16U ou 18 gramas por mol. Essa é a massa molecular da molécula de água, ou seja, a gente fez toda a soma da molécula. Agora vamos fazer aqui do sulfato de alumínio. Vai ser 2 vezes 27U, que é a massa do alumínio, mais. Perceba que tem esse 3 aqui, a gente tem que multiplicar, colocar ele aqui, fora do parênteses, e multiplicar por tudo isso, porque esse 3 vale tanto para o S como para o oxigênio, certo? Você pode fazer 3 vezes, né, aqui, já direto fica 3 moléculas, e 3 vezes 4 dá 12, mas eu preferi colocar o 3 aqui fora e fazer tudo que está dentro do parênteses, por isso que eu coloquei esse parênteses maior. Então, vai ser 3 vezes, 1 vezes 32, né, porque o índice do enxofre é 1, e sua massa é 32, mais 4 vezes 16U, que é a massa do oxigênio. E tudo isso multiplicado por 3, certo? Então, aqui dá 54, aplicando a fórmula distributiva, né? 3 vezes 32, e aqui, e aqui 3 vezes 64, que foi esse resultado que deu. Fazendo essa soma, dá 342. Ou seja, é necessário sempre observar, se eu tenho alguma coisa fora do parênteses, esse valor vai ser multiplicado por todos, porque senão a conta vai ficar errada. E também não esquecer de sempre colocar o mais, que é para somar, porque a gente está fazendo da molécula em si, não do composto, do elemento individualmente. Agora, mais um. Aqui a gente tem um sal hidratado. Que o que é um sal hidratado, né? Que está contendo a água. Que a gente, no caso aqui, tem esse sal aqui que eu esqueci.
Vamos lá calcular a massa dele. Aqui a gente tem que fazer tanto aqui desse lado como também da água. A gente não, do sal como também da água. A gente não pode fazer só do sal, tem que fazer da água, porque é um sal hidratado, certo? Então vai ser uma vez 6,63,4. Você pode arredondar, dependendo da questão. No caso, né? Você ia arredondar para 64. Que é do cobre, no caso. Mais 1 vezes 32, que é o enxofre. Mais 4 vezes 16. Mais 5 vezes. Veja que a gente tem que botar o coeficiente multiplicando toda a molécula da água. A gente sabe, a gente já viu que a massa molecular da água é 18. Então tem que fazer 5 vezes a massa da água. Certo? A gente resolve matematicamente, né? Soma tudo. Aqui também, que vai dar 249,5. Ou seja, para a massa molecular, a gente sempre, para não errar, primeiro tem que saber se a equação está balanceada. E depois tem que levar em consideração índices e coeficientes. Porque se tiver índice e coeficiente, a gente tem que multiplicar. Se tem um índice, né? A gente vai ter que multiplicar pelo valor da massa atômica daquele elemento. Se tiver o coeficiente, a gente tem que botar ele fora do parênteses para multiplicar todo aquele composto que ele está acompanhando, certo? Mol. O que é mol? Mol é a quantidade de matéria, em que pode ser átomos, moléculas, íons, prótons, elétrons. Vai depender muito da questão. Mas mol é a quantidade de matéria que a gente presente de um material, que vai ser expressa esse mol em gramas por mols ou em unidades atômicas, no caso, esses elementos contidos, as partículas. E um mol equivale a 6,023 vezes 10 a menos 3 átomos moléculas. Esses 6,03 vezes 10 a menos 3 é o número de Avogadro, que isso foi determinado experimentalmente em laboratório, certo? Esse número às vezes pode vir em 6,022, sabe? Ou com mais casas decimais. Então vai depender da questão, mas a priori geralmente a gente usa 6,023 vezes 10 a 23. Beleza? Aí vai depender sempre do contexto da questão para saber como é que a gente vai usar e quando vai usar. Só lembre que um mol equivale a 6,023 vezes 10 a 23, certo? Massa molar é a massa em gramas. A gente viu que massa molecular era grama por mol. Aqui já a quantidade de gramas de um mol de matérias, né? Que essas unidades também vai ser gramas por mol ou gramas vezes mol a menos 1. Por que menos 1? Porque ele está multiplicando aqui. Então, por isso que está menos 1. A massa de um mol do carbono 12 é igual a 12 gramas, né? Porque a gente vê que um mol está para... que a massa que está na tabela 12 gramas por mol, então é 12 gramas. E o número de mol também pode ser determinado pelo quê? Pelo esse M. Quem é esse M? É a massa molar, que é dada na questão. Geralmente eles dão um contexto. Diz, por exemplo, determinada substância tem 40, 50 gramas. E MM é massa molecular, ou seja, é necessário fazer essa massa molecular do meu composto. Volume molar. O que é esse volume molar? É o volume ocupado por um mol de qualquer gás perfeito nas condições de temperaturas e pressões normal. Mas o que é essas temperaturas e pressão normal? A temperatura tem que estar em 0 graus Celsius ou 23 Kelvin, que são equivalentes em escala. A pressão tem que estar em 1 atm e a constante dos gases é 0,082. Né? Tem que ser um mol. E quando está nas condições normais, o volume é de 22,4 litros. Quando tem essas condições normais que alguma coisa está variando, a gente pode usar a lei de Champignon, que diz que a pressão vezes o volume é igual ao número de mol vezes a constante do gás vezes a temperatura, certo? Belezinha? Deu para entender? Então, agora a gente vai para as questões, né? Porque nada melhor do que ir diretamente para as questões. Bora lá, essa questão, né, do vestibular, que diz: se um átomo apresenta massa atômica de 60 U, a relação entre a massa desse átomo e a massa do átomo de carbono valerá quanto? Lembra, galera, aqui, ó, nesse primeiro slide que eu apresentei para vocês, esse daqui, eu falei para vocês que o U, né, a unidade atômica, ela equivale a 1 sobre 12 avos do carbono. Então,
Para resolver essa questão, a gente só precisa lembrar desse detalhe. Então, ele disse que é 61, então a gente vai pegar e multiplicar por 1 vezes de 12 avos, né? A gente vai fazer 60 vezes 1, dá 60, 60 dividido por 12 dá 5. Então, a resposta é a letra D. Veja que essa questão não teve complicação. Só você sabia, você lembrar que a unidade atômica é 1 sobre 12 avos. Você fez a multiplicação, resolveu a questão. Essa questão, em menos de 2 minutos, você resolveria. Mais uma questão. Assina a alternativa correspondente ao volume ocupado por 0,25 mol de gás carbônico, CO2, nas condições normais de pressão e temperatura. Ou seja, você tem que estar nas condições normais, a temperatura está em 0 ou 273 Kelvin, e a pressão está 1 atm. Mas, Josi, como é que eu vou fazer? Primeiramente, a gente tem que calcular, aqui, né? A gente tem que calcular, fazer regra de 3, simplesmente. Regra de 3, que a gente usa muito, né? Então, por Enem a gente também usa muito a regra de 3. Então, se você tiver alguma dificuldade, vai se formalizar. E dá para praticar agora. O que a gente vai fazer? Apenas uma relação. A gente sabe, né, que 1 mol equivale a 22,4 litros, que foi apresentado até no slide atrás para vocês. Assim como 0,5 mol está para x. Então, regra de 3, meio pelos extremos. X vezes 1 deu x. É igual a 0,25 vezes 22,4. Feita a multiplicação novamente, resposta 5,6 litros. Veja que essa primeira questão e a outra só foi multiplicação. Então, 5,6. Só precisou você fazer uma simples regra, nem precisou você calcular o número de mols. Certo, galera? Bora lá. Sabendo que a massa atômica de um elemento X é igual à massa de 9 átomos de hélio, determine o número de átomos de carbono 12 que apresentam uma massa igual à massa do átomo X. Sabendo que a massa do hélio é igual a 4. Gente, para começar essa questão, eu comecei anotando os dados da questão. Que o quê? Na questão diz que X é igual a 9 unidades de L, né? Por isso que eu coloquei LU. Então, eu botei X é igual a 9 LU, para mim saber essa informação, né? E também na questão ele diz que L tem 4 unidades U. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer como na primeira questão. Eu vou pegar esse 4U e vou multiplicar por 1 sobre 12 avos, porque a relação de U é igual a 1 sobre 16 avos do carbono. Feito isso, né, eu simplifiquei, dividi aqui por 4, deu 1/3. Sabendo disso, que eu já sei qual é a relação do hélio com carbono, agora eu vou só aplicar no átomo X, que eu não sei quem é, porque ele disse que é 9 vezes a relação do hélio. Como eu já descobri a relação do hélio com carbono, eu só vou aplicar. Eu vou pegar o 9 vezes 1/3, que deu 3. Por quê? Ó? Ele disse que X era igual a 9 unidades de hélio, e hélio é 4U. Então, eu descobri o hélio em relação ao carbono, quanto equivalia 1/3. Peguei esse terço e multipliquei pelo 9, que deu 3. Então, resposta, letra C. Ok? Bora lá. Essa questão aqui é do Enem 2003. O brasileiro consome em média 50 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Se é o dobro, então tem que ser o quê? 1.000 miligramas. Vai anotando essas informações aí. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais sustentáveis a fraturas. Considerando, sim, que o valor de 6 vezes 10 a 23 mols, a menos 1, para a constante de Avogadro, e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol. Qual é a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra sua necessidade? Vamos lá para a resolução, né? Lembra que eu disse que anotasse essa informação, que se era o dobro, tem que ser 1.000 gramas. 1.000 miligramas, perdão. 1.000 miligramas. Gente, pronto. A gente quer 1.000 miligramas. Só que eu tenho que fazer conversão de unidade. Porque a massa do carbono está em gramas por mol. 1.000 miligramas equivale a 1 grama. Então, por isso que apareceu, eu coloquei aqui, viu? 1 grama, porque 1.000 miligramas é 1 grama, certo? Agora eu vou fazer regra de 3, novamente. Vou botar 1 mol está para 40 gramas, porque essa daqui
a massa do carbono que está presente na tabela periódica, certo? Que vem dado aqui. Gramas por mol, assim como o X, que é a quantidade de mol que eu quero saber, está para 1 grama, que é a necessária para a gente ficar suprido. Então, né, feito faz regra 3, 1 vezes 1, 1, x vezes 40. Como eu quero descobrir x, fica 1 sobre 40 avos mol, que dá 0,025 mols. Beleza, por que eu tenho que descobrir o número de mol? Porque a relação que eu vou fazer com o número de Avogadro precisa estar em mol. Ok? Então, bora lá. Então, 1 mol está para 6 vezes 10 a 23 átomos, assim como 0,25 mols está para x. Faço x vezes 1 dá x, e 0,025 está para 6 vezes 10 a 23 átomos. Logo, x é 1 vezes 5 vezes 10 a 22 átomos. Então, letra B. Gente, aqui você só faz a multiplicação e a manipulação. Manipulação matemática. E veja que a gente só está fazendo questões de regra de 3 e multiplicação. Última questão. As massas moleculares do ácido ético e do ácido acético são respectivamente. Ele quer calcular a massa molecular. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Primeiro, calculando o ácido etílico, perdão. Vou pegar o 2, né, que é a quantidade de carbonos que tem na minha molécula, vezes 12, que é a sua massa atômica, mais 5, que é a quantidade de hidrogênio vezes 1, mais 1 vezes 16, mais 1 vezes 1. Feito isso, né, que dá 24, mais 5, mais 16, mais 1 dá 46, eu descobri a do álcool ético. Então, vamos ver onde tem 46. A gente já sabe que vai ser a C ou a E. A gente só vai calcular agora do ácido acético. 2, que é a quantidade do carbono, vezes 12, que é a sua massa atômica, mais 1 vezes 4, mais 2, que é a quantidade de oxigênio, vezes 16, que dá 60. Logo, letra E. Então é isso, galera. Massas atômicas, vocês viram que a gente usou praticamente regra de 3 e questões de multiplicações. Então esse assunto ele é bem mais simples em relação a outros assuntos que a gente já viu. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. E é isso daí. E até a próxima aula.